Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre os processos migratórios de famílias da Península Itálica para o Reino de Portugal, especificamente nos séculos XV e XVI, período em que o Reino de Portugal recebeu migrações provenientes da Península Itálica. É importante dizer que a Itália, enquanto país, ela se unificou em março de 1861. Então, quando essas famílias migraram para Portugal, a Itália era subdividida em reinos, como vocês podem observar nesse mapa que eu estou apresentando. Também é importante observarmos o tamanho do Reino de Portugal pós-Tratado das Tordesilhas e com a descoberta do Brasil, ali o ponto verde na América, no continente americano, e o processo de colonização que também contou com a influência da presença de famílias provenientes de Gênova, de Florença, de Piacenza e de outras partes da Península Itálica que foram para Portugal, se instalaram em Portugal continental e nas ilhas, e depois passaram, inclusive, para o Brasil. E hoje eu vou falar um pouco dessas famílias. É fundamental entendermos qual foi o contexto do processo de migração dessas famílias da Península Itálica para o Reino de Portugal. Nesse artigo, Os Italianos na Madeira, século XV e XVI, autor Alberto Vieira, trata a seguinte questão, abre aspas. A presença de italianos na Madeira surge como consequência de sua forte implantação na península e do seu manifesto empenho na revelação do Novo Mundo. Em Portugal e Castela, estes procuraram os portos ribeirinhos de maior animação comercial, e aí se evidenciaram como mercadores, mariantes e banqueiros. Destes destacam-se os oriundos de Gênova, Veneza e Florença. Fecha aspas. Só nessa breve citação que eu falei do artigo, já dá para entender um pouco do cenário e da importância das famílias provenientes da Península Itálica no Reino de Portugal, a partir das descobertas, das migrações para o Novo Mundo e do comércio, tanto no Mediterrâneo quanto no Atlântico. Inclusive, a presença dessas famílias vindas da Península Itálica e que se fixaram em Portugal, mais tarde, com o processo de colonização do Brasil, a partir da chegada de Martim Afonso de Souza, em 1530, 1532, para a fixação da colônia na fundação da Vila de São Vicente, eram integrantes desta armada os três irmãos genoveses, conhecidos como irmãos Adorno, Giuseppe Adorno, Francesco Adorno e Paulo Adorno. Os irmãos Adorno se fixaram na Vila de São Vicente. Francesco e Giuseppe continuaram lá. Mais tarde, Paulo vai para a Bahia, para a cidade de Salvador. Conforme citei no início do vídeo, as famílias vieram das seguintes regiões da Península Itálica: Gênova, Florença, que é na região da Toscana, no centro da Itália, Veneza, a República de Veneza na época, Bérgamo, no extremo norte da Itália, ou seja, de todas as regiões ali da Península Itálica. E agora eu vou citar alguns dos sobrenomes dessas famílias italianas que vieram ao Reino de Portugal. Mainardi, Ascioli, Marchioni, Lamarotto, Cavalcanti, Perestrello, Giacome, Sergini, Justignon, Bogu, Narde, Braia, Adorno, Lombardo e Doria. Estas famílias se fixaram principalmente na Ilha da Madeira, mas no caso dos Giacome foram para a Ilha Terceira, de Pedro Giacomo. Depois, alguns vieram para o Brasil,
como é o caso dos Cavalcanti, como é o caso dos Adorno, lá no início, e como é o caso dos Doria, de Constança Doria, e formaram, então, famílias que, apesar do tempo ter passado e as gerações e os casamentos tendo feito desaparecer esses sobrenomes em alguns casos, apesar de que alguns dos sobrenomes ainda se mantêm, como é o caso do Cavalcanti, que até hoje se mantém e que descendem do florentino Filippo Cavalcanti, que foi para Pernambuco e teve tem vasta descendência no Brasil. Também Constança Doria, que era também florentina e também deixou descendência no Brasil. Os demais, como Perestrello, Jacome, Mainardi e Adorno, deixaram descendentes tanto em Portugal quanto no Brasil. Interessante é a gente poder fazer a pesquisa genealógica, resgatar essa história, essa memória, tentar, então, buscar a história desses ancestrais e reconhecer a dinâmica dos povos na nossa própria família e essa interação de povos que sempre existiu. Pessoal, vou deixar aqui no link da descrição mais artigos sobre o tema, italianos no Reino de Portugal. Agradeço a atenção de vocês, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, che ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo.